A High Times é a maior revista dedicada à cultura da erva. Ela não só marcou gerações, mas moldou a cena que existe hoje e ajudou a espalhar informações sobre a planta até em plena guerra às ensinou técnicas de cultivo, lançou o maior festival de streams do planeta, denunciou injustiças e deu palco para vozes que não eram ouvidas. Mesmo enfrentando censura e perseguição, a High Times resistiu e se tornou referência mundial quando o assunto é a erva. Hoje nós vamos voltar lá nos anos 1970 para entender como que ela nasceu, como sobreviveu a tantas batalhas e como se transformou em um verdadeiro guia de cultivo moderno. Eu sou Luiz, Natural Mystic Ganja, você tá na Natural TV. Já quero te pedir para deixar aquele like que legaliza, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar aí o sininho das notificações, fica ligado no cupom de desconto aí dos nossos parceiros do canal, aperta o teu aí e vamos junto! Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. A origem da High Times. Em meados da década de 1970, os Estados Unidos eram um país em ebulição. As cicatrizes da Guerra do Vietnã ainda eram visíveis, o movimento hippie se diluía, mas deixava seu legado cultural, e a luta pelos direitos civis reverberava em toda a sociedade. E dentro desse caldeirão surgia um novo tipo de rebeldia, a contracultura da cannabis. E foi nesse cenário que apareceu Tom Forsythe, um jornalista underground e ativista político que enxergava na erva um símbolo de liberdade e resistência contra um sistema opressor. Olha, sua ideia era bem ousada: criar uma revista que celebrasse a cultura da erva, mas que ao mesmo tempo educasse, entretesse e provocasse a sociedade. E assim nasceu a High Times em 1974. O financiamento inicial veio de recursos pessoais, mais ligados à própria comercialização da planta, digamos assim, mas a ambição parecia maior que o retorno financeiro. Forsythe queria um veículo que se tornasse um símbolo da contracultura e também um espaço para quem acreditava na liberdade individual. Olha, aí uma curiosidade, inclusive, é que a primeira capa lá da High Times, ela nem sequer tinha uma planta estampada por lá. Ao invés disso, era uma jovem que estava prestes a ingerir um cogumelo. Olha só. Convenhamos, né? Isso para 1974 já mostrava não só essa ousadia editorial, mas também essa conexão com a psicodelia da época. O conteúdo misturava irreverência, informações técnicas sobre o cultivo e textos que criticavam a visão conservadora dominante. Outra curiosidade é que a tiragem inicial foi de 10 mil exemplares e já esgotou em poucos dias, inclusive precisou ser reimpressa. Rapidamente, essa revista começou a atrair não só cultivadores, mas inclusive intelectuais, artistas dessa época. O Hunter Thompson e o William Burroughs, por exemplo, eles já escreviam para a High Times, trazendo análises críticas da sociedade e ensaios literários que davam peso intelectual à publicação. O que eu tô querendo dizer aqui é que essa revista, desde o início, nunca se resumiu só a papo de maconheiro. E um exemplo emblemático foi quando publicou matérias expondo os abusos do DEA contra pequenos cultivadores, por exemplo, denunciando perseguições policiais que raramente chegavam à mídia tradicional, à grande mídia. E é claro, esse tipo de jornalismo dava a essa revista um caráter de defesa dos direitos civis. Imagina você, que é cultivador, que não visse absolutamente nada sobre a tua planta, além de só propagandas negativas, e de repente encontrasse ali uma revista dedicada a tudo que você queria ver numa publicação. Com certeza você ia pensar, né? Pô, essa é a revista do Grower, essa é a revista do povo. E entre 1977 e 78, a circulação chegou a centenas de milhares de exemplares e consolidou a High Times como referência para ativistas e entusiastas da erva. Mas 1978 trouxe também uma tragédia: o suicídio de Tom Forsythe.
Se abalou a gente aqui agora, depois de tanto tempo, a morte dele abalou demais a equipe, mas a revista seguiu firme e forte com uma nova liderança editorial. Aí, né, nessa transição, teve algumas fases de experimentações. E por um curto período, bem curto mesmo, a revista tentou adotar um tom mais sensacionalista e começou a cobrir outras drogas. E isso desagradou consideravelmente aí parte do público. Mas logo ela voltou ao foco original: cultivo, ativismo e cultura da cannabis. Foi nesse momento que começaram a surgir as primeiras menções a encontros de cultivadores e competições de streams, que depois se tornariam icônicas, como por exemplo a Cannabis Cup, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Com o tempo, a estética da revista também se consolidou. Aquelas capas impactantes, artigos técnicos detalhados sobre cultivo, debates sobre a legislação e também reportagens que cruzavam fronteiras, trazendo um olhar mais global sobre a nossa erva. Essa primeira década da criação da revista foi uma fase de fundação, experimentação e consolidação. E a High Times transformou a forma como a cannabis era percebida. Ela ofereceu, conhecimento prático para cultivadores, deu palco a debates políticos e se firmou como um símbolo coletivo de resistência que ecoaria pelas décadas seguintes. High Times e a guerra às drogas. Em meados dos anos 1980, os Estados Unidos viviam uma era de muitos paradoxos. O governo Reagan, aquele filho da... promovia políticas conservadoras e uma repressão mais intensa, principalmente com a chamada guerra às drogas, que começou com outro filho da... começou com Nixon, e a gente explica melhor isso lá no vídeo que tá aparecendo aqui na tua tela. Mas em paralelo à cultura de guerra às drogas, crescendo com apoio da mídia e dos jornais, o movimento hippie, ou seja, de contracultura, também vinha ganhando força, mas incorporando música, cinema e arte como ferramentas de expressão e resistência. E aí é claro que nesse cenário, a High Times foi cada vez mais se consolidando como a principal voz da contracultura canábica, equilibrando o humor, o jornalismo sério e o ativismo. Com a do Tom Forsyth, claro que eles passaram ali muito tempo, alguns anos de instabilidade, mas mesmo assim a revista encontrou um novo fôlego com os editores novos que começaram a chegar. E eles queriam lá resgatar, a visão original da revista, ou seja, tornar a cannabis um símbolo de liberdade e informação. Eles basicamente passaram toda essa década de 1980 tentando manter a credibilidade e aumentar a base de leitores. Uma tarefa difícil durante a Guerra onde todas as figuras midiáticas, literalmente do presidente dos Estados Unidos até os donos dos jornais e rádios, todos condenavam aqueles que faziam uso e ainda vinculando, como a gente fala no nosso vídeo sobre a história da proibição, vinculando o uso da planta a comportamentos violentos, promíscuos e a comunidades marginalizadas. Mesmo nadando contra essa corrente de desinformação, durante todo esse período, em 1987, a High Times atingiu uma marca simbólica, 500 mil exemplares, e aí se consolidou como uma referência importante na cultura canábica. Foi nessa década que começaram a tomar forma os editoriais que definiriam a High Times pelas décadas seguintes. O cultivo indoor, que se tornava cada vez mais popular entre os pequenos produtores, começou a receber cobertura detalhada. A revista publicava guias de iluminação, nutrição, técnicas de poda e clones, em artigos extremamente técnicos que equilibravam acessibilidade para iniciantes com informações aprofundadas para aqueles cultivadores mais avançados. Ao mesmo tempo, a estética da publicação continuava bem ousada. E olha, além disso, lá no final de 1980, teve uma inovação que mudaria para sempre a cultura canábica internacional. Vocês já imaginam o que eu estou falando, né? A criação da High Times Cannabis Cup lá em Amsterdã, em 1988. E isso nos leva ao próximo tema, a High Times Cannabis Cup. A ideia da Cannabis Cup surgiu para reconhecer os melhores cultivadores e celebrar a excelência da planta de forma segura em comunidade. E claro, em um país com leis mais tolerantes. O evento rapidamente se tornou um marco cultural. Cultivadores e entusiastas de todo o mundo viajavam para Amsterdã para participar, trocar experiências e competir. Não era apenas uma competição, só que a gente está falando de uma celebração da liberdade, do conhecimento sobre o cultivo sendo compartilhado e a cultura que a High Times ajudava a consolidar cada vez mais. A Cannabis Cup se transformou numa revista de referência global e atraiu a atenção da mídia,
o que, claro, ampliou largamente o seu prestígio, além das fronteiras dos Estados Unidos. Ela foi criada em 1988, lá em Amsterdã, pelo jornalista Steven Hager, e é considerada a primeira competição oficial de cannabis do mundo nos moldes que a gente conhece hoje. Aquelas com jurados, prêmios, categorias. Isso me faz lembrar da Copa Grower, hein? Aliás, tem mais edição e tá aberta já já, hein, galera? Antes dela, não havia nada realmente que formalizasse, né, esse tipo de formato, essa premiação. O que geralmente existia nessa época eram aqueles concursos mais informais entre os growers. Feiras e exposições de sementes em Amsterdã, lá nos anos 1980. Elas eram organizadas por bancos de sementes pioneiros, como o The Seeds Bank, do Neville Shoemakers, que a gente até conta a história aqui no vídeo sobre a história dos bancos de semente. Mas elas ainda não tinham o caráter de competição oficial. Competições culturais tradicionais em regiões como Marrocos, Líbano, Afeganistão e Nepal também aconteciam, e dá para dizer que havia ali disputas locais para ver quem que produzia o melhor hash ou charas, mas eram eventos comunitários, né, puramente uma celebração. Então, né, galera, dá para entender, quando a gente tá falando aí de um evento que mais organizado, com a visibilidade internacional, ou seja, um evento global, aí com certeza a High Times Cannabis Cup de 1988 foi a primeira. Mas a gente não pode desconsiderar as anteriores, né? Porque as outras experiências eram mais locais, mais undergrounds, mais tradicionais. Não chegaram até a mesma visibilidade e se consolidar, como, por exemplo, a Cannabis Cup aconteceu. Apesar de que, vamos ser honestos aqui, a primeira High Times Cannabis Cup, lá aquela de 1988, ela contava só com 3 jurados e 4 empresas participantes. Então, né, foi mais simbólico também. Tô lembrando aqui da primeira edição da Copa Grower aqui da Natural TV, também tinha 28 pessoas aí participando, muito bacana, é muito simbólico esses eventos. E olha que interessante, lá atrás, a Cannabis Cup nasceu justamente dessa vontade de reunir os cultivadores do mundo todo para trocar experiência, mostrar resultado e se conectar. E hoje, aqui no Brasil, a gente também tem o nosso espaço para isso. O nosso espaço aqui do Ganza App. Lá você pode postar suas plantas, acompanhar a evolução do cultivo, trocar ideia com outros growers e até participar de competições e rankings, tudo dentro da comunidade. É literalmente uma rede social feita para o cultivador, para cultivadora. Então, não perde tempo, já passa lá no link da bio, da descrição e corre, porque você pode estar perdendo aí muita troca de informação com uma galera que é tão apaixonado pelo cultivo quanto você. Agora, vamos voltar à Cannabis Cup, porque o evento foi crescendo ao longo dos anos e se tornou um marco da cultura canábica. A intenção era incentivar a melhoria constante do cultivo e a experimentação de novas técnicas, estabelecendo ali os padrões de qualidade dentro da comunidade canábica. Ao mesmo tempo, o evento também servia como ponto de encontro para entusiastas, cultivadores, pesquisadores e também profissionais da indústria, reunindo assim pessoas de diferentes países em torno da cultura da cannabis. Tinha música, palestras, debates sobre a legalização, workshops de cultivo, demonstrações de técnicas de extração e também troca de muita experiência. Paralelamente, a revista continuava a sua função de ativismo político. E durante a guerra às drogas, a High Times sempre se posicionava de forma firme, sempre publicando relatórios sobre a criminalização, aquelas histórias de perseguição policial e também artigos de opinião que denunciavam as injustiças do sistema legal. Caramba, parece que nada mudou, né? Que loucura, cara. Culturalmente, a revista se consolidou como um ponto de convergência para músicos, escritores e também artistas ligados à contracultura. Mas essa década também foi marcada por muitos desafios legais e também financeiros. A High Times, claro, né, enfrentou investigações, processos e muita pressão de autoridades, mas conseguiu sobreviver graças à fidelidade da tua base forte de leitores e à habilidade editorial em transformar crises em conteúdo. Cada problema era documentado, debatido e também muitas vezes era transformado em narrativa que fortalecia a imagem da resistência da revista. E durante esses anos a revista foi cada vez mais aumentando, expandindo o seu alcance. Começou a incluir algumas reportagens investigativas sobre o impacto dessas políticas proibicionistas, dessas políticas antidrogas. Muitas histórias dos usuários, né, começaram a pipocar ali, aqueles usuários perseguidos pela lei
Caraca, parece que a gente tá falando de hoje, né? A gente não aprende nada, a sociedade não aprendeu nada. Em paralelo, a High Times continuava a atrair colaboradores renomados e foi reforçando sua reputação como veículo bem sério e criativo. E aí aqueles textos, né, dos escritores com aquela visão um pouco mais crítica, tanto sobre a sociedade, sobre a política, iam ajudando a equilibrar esse conteúdo, um conteúdo mais técnico, mas também com reflexões bem profundas. A Cannabis Cup, consolidada desde 1988, tornou-se ainda mais icônica. Originalmente, como eu disse, o evento era focado em Amsterdã, mas passou a inspirar competições internacionais, atrair cultivadores, produtores e celebridades do mundo inteiro. E aí, né, o evento se consolidou não apenas como uma competição, mas como um festival cultural global, com música, arte, debates políticos e networking entre cultivadores. E aí, a Cannabis Cup virou, né, uma vitrine ali para inovação, mostrando novas técnicas de cultivo, produtos, aquelas tendências de mercado da época e que mais tarde se espalhariam para o mundo inteiro. E hoje em dia, o evento não é apenas uma competição de qualidade, ela é um celeiro cultural, um espaço que promove a educação sobre a planta, legitima práticas de cultivo avançadas e conecta a comunidade global. E aí, né, dá pra gente dizer que a Cannabis Cup, na verdade, foi o que consolidou a High Times como uma referência internacional. E agora, não só em termos de informação e entretenimento, mas também como agente de valorização da nossa erva como símbolo de cultura, de resistência e de inovação. High Times na era digital. Nos anos 2000, a imprensa mundial mudava. E a High Times também. Saiu do papel e entrou na internet, com fóruns, blogs e conteúdo interativo. De repente, a revista não era só impressa. Era uma marca global conectada com uma nova geração de cultivadores e leitores que buscavam informação rápida e confiável. E aí, né, com a internet, a concorrência digital também foi cada vez mais evoluindo, se expandindo. Foram sendo criados muitos sites especializados, blogs sobre o tema e fóruns alternativos. Mas a resposta da High Times foi, certeira e direta. Mais profundidade e mais credibilidade. Guias avançados de cultivo, análises de novas genéticas. Assim, manteve a autoridade no assunto, enquanto paralelamente a Cannabis Cup explodia em relevância. Entre 2010 e 2015 veio a renovação editorial. A revista começou a apostar em vídeos, entrevistas e coberturas multimídia de eventos. E aí, claro, isso foi aproximando cada vez mais a revista do público jovem. Ao mesmo tempo, ela começou a cobrir aqueles eventos mais políticos, principalmente ali acompanhando de perto os marcos da legalização nos Estados Unidos, nos estados como Colorado, Washington e Oregon, mostrando que a High Times continuava a ser ponte entre a contracultura e o novo mercado legal da planta. A revista ainda segue em papel, aliás, é muito simbólica, mas o digital, claro, é o coração da marca. Multimídia, podcasts, muitas transmissões ao vivo e a presença constante nas redes sociais. A Cannabis Cup também evoluiu, trazendo novas categorias, dos melhores hashes aos produtos com CBD, refletindo a expansão da indústria. Hoje, em 2025, a High Times não é só revista, é um instituto cultural, educacional e histórico da cannabis, com quase 50 anos de história. Sua trajetória também mostra a evolução da planta, de criminalizada a celebrada por muitos, de underground a ícone mundial. A High Times começou com uma ideia ousada de um jornalista underground, sobreviveu à repressão, às mudanças tecnológicas e às transformações culturais. Se reinventou sem perder sua essência. Se reinventou sem perder sua essência. Será mesmo? É, porque a história da High Times é muito boa, como a gente viu. Eles tiveram sim um papel que é muito importante nessa popularização do debate sobre a maconha, essa resistência cultural também. Mas hoje em dia, né, existem aí muitas críticas de como a revista vem mudando. E, tem muita gente que diz que ela se rendeu, se vendeu à indústria. Mas, com certeza esse assunto já daria por si só um vídeo completo. Então diz aí pra gente, você quer a parte 2, a queda da High Times? Comenta aí que a gente prepara esse conteúdo completo pra você. Pô, se você gostou e chegou aqui... Se você... Porra!
Deixa eu dar um peguinha, porque agora bateu também. É a falta de gancho. Você chegou até o fim aqui, é porque você curtiu o conteúdo. Então, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha aqui pra tua galera. Eu te espero pro próximo vídeo. Boas ideias, bom cultivo!